A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é com alegria que mais uma vez eu tenho a oportunidade de trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Espero encontrar todos bem, com saúde, na presença do Senhor, na graça do Senhor, e que através da palavra que será ministrada nesta noite, eu espero que Deus possa falar ao seu coração de uma maneira sobrenatural. Amém? A passagem que eu gostaria de ler hoje com os irmãos se encontra no livro de Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Então, se você quiser aí acompanhar na sua Bíblia, livro dos Juízes, capítulo 6. A minha Bíblia tem um título para esse capítulo e é A Opressão dos Midianitas. E diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então, versículo 11. Veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gibeão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante de teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: Esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou.
Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu na presença do Senhor. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o Senhor, o anjo do Senhor, face a face. Amém? Uma palavra talvez conhecida de alguns irmãos, de muitos irmãos, mas que Deus falou comigo nesses últimos dias através desta palavra e eu gostaria muito de compartilhar com os irmãos, né? Nós vemos que o livro de Juízes, ele vem ali na sequência do livro de Josué, e ele termina, né, e Josué termina ali o seu livro e começa o livro de Juízes, onde até tem, onde Josué fala, né, um versículo famoso também no livro de Josué, onde Josué diz para o povo se decidir a qual Deus servir, mas que ele e a casa dele já haviam se decidido que eles serviriam ao Senhor. E depois da morte de Josué, nós vemos que não teve alguém específico como vinha tendo, né, Moisés, Josué, que liderasse o povo. E neste tempo, né, nesse tempo onde não havia rei, haviam juízes, este tempo durou 480 anos, onde durante este período de 480 anos houveram 15 juízes que durante um determinado tempo, né, eles governavam o povo de Israel. E a Bíblia diz que desde a morte de Josué até aparecer o primeiro juiz, o povo pecava. O povo se afastava da presença do Senhor. Aí o povo via que estava em uma situação difícil, se arrependia dos seus maus caminhos, clamava ao Senhor. O Senhor, então, levantava um juiz, corrigia o povo, perdoava, abençoava de novo. Depois esse juiz passava, falecia, o povo ficava sem juiz, voltava a pecar, voltava a se afastar dos caminhos do Senhor, voltava a ser dominado pelos inimigos, até se perceber de todas estas coisas, se arrepender, clamar ao Senhor, o Senhor mostrar a sua misericórdia, levantar um novo juiz, consertar tudo aquilo que estava errado, e ficava nesse vai e vem, nesses baixos, altos, baixos, altos. E talvez o juiz mais famoso, né, que nós temos aqui foi Sansão, né? Muitos conhecem, né, a história de Sansão, tem até filme bíblico, filme secular, que mostra toda a história de Sansão. Mas o que nós lemos aqui estava relacionado a um juiz que Deus levantou, chamado Gideão. E se nós prestarmos atenção aqui no versículo 1 do capítulo 6, onde nós começamos a fazer a leitura, nós vemos que a Bíblia já começa dizendo que fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Ou seja, eles estavam sem um juiz, eles se afastaram dos caminhos do Senhor, eles se entregaram, né? Eles se prostraram, eles cultuaram outros deuses e por isso fizeram o que era mal, e com isso fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor. E quando nós fazemos algo que é mal perante aos olhos do Senhor,
O pecado, ele faz com que Deus se afaste de nós, com que nós nos afastemos de Deus. Então existe uma separação. E quando nós estamos separados de Deus, a Bíblia diz aqui que o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. 7 anos eles estavam ali sofrendo, né? Entregues nas mãos dos midianitas. E olha só como era essa entrega, né? Os midianitas, eles prevaleciam sobre o povo de Israel, e por causa dos midianitas, olha só, irmãos, por causa dos midianitas é que Israel fez para si, o povo de Israel fez para si as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Ou seja, eles se escondiam dos midianitas. E por que eles se escondiam dos midianitas? Porque os midianitas eram, em números, muito maior, um povo muito maior do que o povo de Israel. E a Bíblia diz que Israel trabalhava na terra, semeava a terra, né? Trabalhava na terra, plantava, mas quando chegava a hora de colher, quando chegava a hora de semear, a Bíblia diz que eram os midianitas e os amalequitas que subiam juntamente com os povos do Oriente, que subiam contra o povo de Israel, contra a terra de Israel, e se acampavam nela. E a Bíblia diz aqui, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. E a Bíblia diz mais: pois os midianitas subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, não só o povo, como também não podia contar os seus camelos. E eles entravam na terra para a destruir. Ou seja, um trabalhava na terra, que era o povo de Israel, um plantava na terra, que era o povo de Israel, mas quem se beneficiava da colheita, quem semeavam, eram os midianitas. Era um povo estranho. E, com isso, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, depois de 7 anos, passando por tudo isso, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E a Bíblia diz que, tendo eles clamado ao Senhor, o Senhor lhes enviou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa de servidão e vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu os expulsei todos diante de vós e vos dei a terra. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temeis a outros deuses, mas não destes ouvidos à minha voz. Deus, nós conhecemos a história de tudo aquilo que Ele fez pelo povo de Israel. Ele sempre cuidou do povo de Israel, Ele sempre zelou pelo seu povo, Ele sempre supriu a necessidade do povo de Israel. Ele, no Egito, Ele sustentou o seu povo, Ele multiplicou o seu povo, Ele fez com que o seu povo crescesse lá no Egito, multiplicasse, virasse uma multidão, como Ele havia prometido para Abraão, né? Olhe, Abraão, para as estrelas do céu e, se for possível, as contar, conte. Olhe para a areia do mar e, se for possível, as contar, conte, porque assim será a tua descendência, né? E Deus estava fazendo tudo isso, e depois, quando Faraó se levanta contra o povo, quando Deus diz que dará
ao povo a terra prometida, Faraó se levanta. Quantas maravilhas Deus não fez na vida daquele povo, e aquele povo sabia que isso era verdade. Assim como nós hoje sabemos o quanto Deus tem cuidado de nós, o quanto Deus tem nos abençoado, o quanto Deus tem suprido a nossa necessidade, o quanto Deus tem sido fiel. Ainda que muitas vezes nós não somos fiéis, ainda que muitas vezes, não é nem muitas vezes, né? Ainda que durante o dia muitos pecados nós cometemos, né? Além de todas essas coisas, né? A misericórdia de Deus continua sendo sobre as nossas vidas, e nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor por isso, e que eu e você nunca venhamos a nos esquecer daquilo que Deus já fez por nós, daquilo que Ele tem feito por nós, que a gente não permita que os nossos pecados nos afastem de Deus, né? Além de todas as coisas, né, que Deus faz aqui, suprindo a nossa necessidade, entrando com providência, Deus ainda nos deu a vida eterna, através da vida do seu Filho Jesus Cristo, né? Então, que a gente nunca venha nos esquecer deste Deus maravilhoso ao qual nós servimos. Não deixe que alguma dificuldade, não deixe que os nossos próprios pecados, né, nos acusem e nos façam nos afastar de Deus. Muitas vezes nas minhas pregações eu até falo, né, poxa vida, né? Deus é tão santo, Deus é tão puro, Deus é tão tremendo, Deus é tão maravilhoso, que quem sou eu para chegar, né, perto de Deus? Eu até, né, também sempre cito ali quando Davi, né, na passagem bíblica, ele estava tentando trazer a arca da aliança de volta para Israel, e a arca estava no carro de boi, e o carro balançou, e Uzá, um dos homens que estavam ali com Davi, ele estende a mão para segurar a arca para que ela não caísse. Ele estava querendo proteger a arca para que ela não caísse do carro de boi. Mas a Bíblia diz que a glória do Senhor era tão grande que o simples tocar dele na arca fez com que ele caísse morto, fulminado, né? Por quê? Porque Deus é muito santo, é muito puro, é muito maravilhoso, e nós somos pecadores, nós temos as nossas falhas, mas mesmo assim, com as nossas falhas, com os nossos pecados, Deus nos amou e Ele nos ama. Mas muitas vezes, né, por outro lado, algumas pessoas podem pensar, poxa, Deus é tão santo, né, que eu não posso ficar perto deste Deus. Não, Ele nos amou como somos, nos amou com as nossas falhas, com os nossos erros. O que basta a nós é nos arrepender dos nossos pecados, nos humilharmos diante da presença do Senhor, clamarmos a Deus pela sua misericórdia, porque a Bíblia diz que ainda que o povo de Israel fez o que era mal e se afastou do Senhor, e o Senhor se afastou também deles e os entregou nas mãos dos midianitas, a Bíblia diz que quando Israel clamou, o Senhor mandou um profeta. O Senhor entrou com providência. Então, clame ao Senhor. Quando os teus pecados, quando os meus pecados falam mais alto, né, do que as minhas forças, que a gente tenha em mente que clamar ao Senhor é a solução do nosso distanciamento de Deus. Clamarmos ao Senhor, reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos pecados. E a Bíblia diz que, como o povo clamou e como o povo se arrependeu, então Deus, neste caso, levanta um homem chamado Gideão para ser
um daqueles 15 juízes que eu comentei no começo da pregação, para que liderasse o povo, para que eles saíssem desta opressão que eles viviam dos midianitas. E a Bíblia diz então que aí então o anjo do Senhor, e aqui a gente mais uma vez vê o anjo do Senhor em letras maiúsculas, ou seja, o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo aqui assentado debaixo do carvalho. E por que, né, irmão? Só fazer um parênteses aqui, porque o próprio Jesus Cristo ainda não tinha nascido, nós estamos falando do Velho Testamento, mas Jesus Cristo, ele existiu sempre com o Pai. Então, o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, Jesus Cristo já estava lá, já estava assistindo a todas as coisas. E a Bíblia diz que então ele assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, e viu Gideão, seu filho. Olha só, hein? Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o colocar a salvo dos midianitas. Então, Gideão, filho de Joás, estava ali malhando trigo no lagar para o colocar a salvo dos midianitas. Eu sei que talvez, né, a maioria já ouviu muitas vezes, né, por que ele estava malhando trigo no lagar, né, e por que ele estava fazendo isso, porque, na verdade, para esclarecer para aqueles que não sabem, né, o lagar não é lugar para se malhar trigo. O lagar é o lugar onde se pisam as uvas, né? O lugar de malhar o trigo é na eira, é no terreiro, é onde você espalha o trigo e depois você vem aí com alguma ferramenta, com alguma coisa mais pesada, e você vai malhando o trigo, você vai quebrando o trigo. Mas Gideão, sabendo que os midianitas, se ele colocasse aquilo que ele conseguiu colher, aquilo que ele conseguiu semear antes que os midianitas viessem e devorassem e destruíssem e acabassem com tudo, como a Bíblia diz que eles subiam como que gafanhotos, como uma multidão destruindo tudo, ele conseguiu aí separar alguma coisa ou algum trigo, né? E alguma porção de trigo, alguma quantidade que nós não sabemos quanto, mas a Bíblia diz que para que ele não colocasse tudo isso a perder, ele foi então malhar esse trigo no lagar, para colocar a salvo dos midianitas. Ou seja, ele estava fazendo a coisa, ele estava tentando salvar, né, aquilo que ele semeou, mas ele estava fazendo um esforço sobre-humano para fazer, para poder salvar isso daí. Porque imagina você malhar o trigo num lugar onde se pisam as uvas, né? Vamos imaginar ao contrário, né? Se ele tivesse que pisar as uvas na eira, no terreiro, num lugar aberto, né? A dificuldade que seria para que ele não perdesse tudo, né? E aqui, se a gente, né, então, transportar então essa dificuldade que talvez nós aqui, para nossa realidade, seja mais fácil de entender, a dificuldade que ele estava tendo, o grau de dificuldade que ele estava tendo para conseguir malhar o trigo no lagar, naquele lugar que não era apropriado para isso. Mas o que me chama a atenção foi a estratégia que Deus deu para ele. Porque se nós voltarmos um pouquinho aqui atrás, no versículo 2, a Bíblia diz assim, que prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, ou seja, o povo de Israel, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Talvez, diferentemente da maioria do povo de Israel, que vendo o povo midianita subir como uma multidão, né? Como que gafanhotos,
destruindo tudo, consumindo tudo. Diferentemente de muitos, ele não foi nas covas, se esconder nas covas. Ele não foi se esconder nas cavernas. Ele pegou a sua produção de milho, ele foi para o lagar e começou a malhar aquele trigo ali no lagar para o colocar a salvo dos midianitas. Então, nós vemos que, diferentemente de muito da maioria do povo de Israel que fugiam, que não tinham forças, que não tinham mais condições, que não tinham ideias, que não tinham inspirações, que não viam saída contra os midianitas, Gideão, ele conseguiu colocar a salvo uma parte da sua colheita, fazendo aquilo que ele precisava fazer, não no lugar que ele deveria fazer, mas fazendo desta forma, ele colocava a salvo a sua produção, o seu milho e o seu sustento. E a Bíblia diz que então o anjo do Senhor, vendo todas estas coisas, disse: o Senhor é contigo, homem valente. Meu irmão, minha irmã, é nos momentos de dificuldade que nós temos que ser homens e mulheres valentes. São nos momentos difíceis que sabemos que o Senhor é conosco, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos abençoa e que nós sabemos que Ele está conosco, que nós temos que ser homens e mulheres valentes. Não confunda esta valentia com força bruta, com força física. Não confunda esta valentia com ignorância, não confunda essa valentia com agressão, não confunda esta valentia com poder de guerra, poder de amedrontar outras pessoas. Não confunda, compare esta valentia como aquele que luta pela sua sobrevivência, luta por aquilo que ele acredita que lhe pertence. E a bênção de Deus te pertence, a bênção de Deus me pertence. Então, lute por ela, corra atrás dela, brigue com ela. Lembra de Jacó? Jacó no Vale de Jaboque, lutando com um anjo. Se nós encontrássemos o anjo que Jacó encontrou, nós lutaríamos ou nós fugiríamos? Lute como anjo e diga para o anjo: não te deixarei ir até não receber a minha bênção. E nós vemos que Jacó foi abençoado. E nós vemos que aqui Gideão, por ele não ter se escondido em cavernas, em covas, e nem nas fortificações que eles tinham, ele foi visto pelo anjo do Senhor e foi considerado homem valente. Não homem valente porque ele enfrentou os midianitas de peito aberto. Muito pelo contrário, né? Porque se nós continuarmos a leitura da palavra, nós paramos aqui no versículo 22, né? Mas se nós continuarmos a leitura da palavra até o final do capítulo 6, depois do capítulo 7, nós vamos ver que por tudo aquilo que Gideão pediu ao Senhor de provas de que o Senhor era com ele, né? A primeira prova, ele disse que
ele iria colocar um pedaço de lã na eira e queria que esse pedaço de pão, esse pedaço de lã estivesse úmido do orvalho no dia seguinte, toda a eira seca. Depois disse a Deus, não fique bravo comigo, mas vamos fazer o contrário agora, eu vou colocar um pedaço de lã na eira e toda a eira vai estar úmida pelo orvalho e a lã vai estar seca, e assim aconteceu. A Bíblia diz que ainda, mais lá na frente, no capítulo 7, que Deus o manda, até o acampamento dos midianitas para que ele ouvisse o que o povo midianita estava dizendo a respeito dele, E todas as vezes que ele pede este sinal de que Deus, para saber se Deus era com ele, é porque, na verdade, ele temia esse enfrentamento. Ele temia esse enfrentamento porque ele sabia quão numeroso era o povo midianita, e ele sabia o que ele, como povo de Israel, tinha para poder combater em termos de pessoas, este enxame como que de gafanhotos do povo midianita. Mas a Bíblia diz que a nossa vitória não está nas nossas forças. A nossa vitória está nas mãos do Senhor. A vitória do povo de Deus está em confiar no Senhor. E a Bíblia diz, assim que o Senhor fala com ele, dizendo, homem valente, ele já diz, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que foi feito de suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Claro que fez. Foi o Senhor que os fez subir do Egito. Quando o Senhor levantou um profeta, enviou um profeta ao povo de Israel, o que o profeta falou ao povo de Israel? Eu vos fiz subir do Egito, eu vos tirei da escravidão, eu tirei vocês da casa da servidão, fui eu que fiz essas coisas, eu que expulsei diante de vós todos aqueles que vos oprimiam, fui eu que fiz todas estas coisas, eu que sustentei vocês, eu que os coloquei na terra prometida, eu que fiz todas estas coisas. E aqui Gideão, ele estava questionando a Deus o que foi feito daquilo o que aconteceu, porque as coisas não são mais assim como os nossos pais nos contam. Mas não foi Deus quem mudou. Quem mudou foi o povo de Israel. Não tinha sido Deus que desamparou o povo de Israel, e sim o povo de Israel que virou as costas para Deus e serviu a outros deuses. Quando nós vivemos algum momento de dificuldade, algum momento de luta, de problema, muitas vezes nos vem o pensamento de que foi Deus que nos abandonou. Mas quando nós estamos cientes dos nossos pecados, das nossas falhas, e conscientes daquilo que somos, nós sabemos que não foi Deus que nos abandonou, e sim que nós abandonamos a Deus primeiro. Eu não quero dizer com isso que se nós não pecarmos, não falharmos, não virarmos as costas para Deus, nós não teremos dificuldades nesta terra. Até porque a palavra do Senhor diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se Jesus Cristo venceu o mundo, nós venceremos também.
E o vencer o mundo não é simplesmente não ter dificuldades, não ter problemas, não ter lutas, não ter provas. É como passar as dificuldades, como enfrentar as lutas, como vencer os problemas. Nós vemos aqui que enquanto muito do povo de Israel se escondia em covas, em cavernas, em fortificações, Gideão estava ali malhando trigo no lagar e sustentando a sua casa e a sua família. Então, nos nossos momentos de lutas, de provas e de dificuldades, o que nós temos que fazer é pedir estratégias para Deus. Que Deus nos dê estratégia de como sair daquela dificuldade, de como sair desta luta, de como vencer este problema, e Deus nos dará estratégia. E Deus andará conosco, e Deus nos fortalecerá a todo dia. Deus renovará as nossas forças quando for necessário, quando nós estivermos ficando cansados, quando nós estivermos fracos. A palavra do Senhor, ela renova as nossas esperanças, né? Ela renova a nossa fé. E nós vemos aqui que Deus, o Filho, o anjo do Senhor, aparece a Gideão. E o anjo do Senhor aparece a Gideão porque ele não estava escondido em cova, ele não estava escondido em caverna, mas ele estava ali. Ainda que ele não fosse enfrentar de peito aberto os midianitas, porque ele sabia que ele não teria condição nenhuma, mas ele estava ali lutando por aquilo que lhe pertencia. Meu irmão, minha irmã, lute por aquilo que te pertence. Não desanime diante das provas, diante das dificuldades, diante das lutas. Não desanime. Deus, Ele é conosco. Lembra, né? Lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, se eu não me engano, versículo 8, diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga à tua memória aquilo que te dá esperança. E o que nos dá esperança? O que nos dá esperança é nós lermos a palavra do Senhor e ver tudo aquilo que Deus fez de maravilhoso na vida do seu povo. Todo o amor, desde lá do Antigo Testamento, e quando você chega no Novo Testamento, então esse amor, ele é revelado de uma maneira sobrenatural através da vida de Jesus Cristo. E o ápice desse amor é quando Jesus é crucificado na cruz do Calvário, para que os meus pecados, para que os teus pecados fossem perdoados. Não é maravilhoso isso? Olha, há mais de 2000 anos atrás, Jesus foi crucificado pelo pecado que eu cometi hoje, pelo pecado que você cometeu hoje, e pelo pecado que nós vamos cometer amanhã. Mas eu não quero pecar amanhã. Eu não quero. Você não quer, eu não quero, nós não queremos, mas nós vamos, infelizmente, nós somos falhos, nós somos fracos, né? Por esses, Jesus também morreu na cruz do Calvário. Então lute porque vale a pena porque esse Deus, Ele é maravilhoso, aleluia, Ele é tremendo, aleluia, e quando Deus te der a vitória, quando Deus me der a vitória, o nome dele será mais ainda glorificado nas nossas vidas. Nós vemos que o Gideão, né, ele foi chamado, ele pediu todas estas provas, essas confirmações, e Deus deu para ele todas estas confirmações de que ele era com Gideão e que os midianitas seriam destruídos. E a Bíblia diz que Gideão, ele reuniu 32 mil homens. 32 mil homens para enfrentar
os midianitas, que eram como que gafanhotos. A primeira reunião, então, a primeira aglomeração do povo de Israel para enfrentar os midianitas tinha 32.000 homens. Mas Deus, conhecendo o coração dos homens, ele diz assim: é muito este povo, e se eu der a vitória ao povo de Israel com 32.000 homens, eles vão achar que eles é que venceram a batalha e não eu. E aí Deus diz para Gideão assim: Gideão, pergunta para esse povo, todos os que forem tímidos e todos os que estiverem com medo podem voltar para casa. E a Bíblia nos diz que, neste momento, 22.000 homens voltaram para casa. 22.000 homens estavam com medo. 22.000 homens eram tímidos, não queriam lutar, temiam ao povo midianita. Aí sobraram 10.000. E Deus olhou e falou: ainda é muito, ainda é muito. E aí diz que Deus mandou descer até um ribeiro, e aqueles que lamberam a água e foram separados daqueles que se ajoelharam para beber água. E nesta diferenciação, 9.700 homens foram mandados de volta para as suas casas. Sobraram 300. Gideão com 300 homens. E a Bíblia nos diz que Gideão com 300 homens, porque Deus era com eles, foram até o arraial onde os midianitas estavam acampados. E, ao tocar a trombeta, ao quebrar as vasilhas que eles tinham, houve uma confusão tão grande no acampamento dos midianitas que era um matando o outro entre si do povo midianita. E grande foi a vitória do povo de Israel através da vida de Gideão e através destes 300 que se colocaram na posição de enfrentar o inimigo. Você quer ter vitória na sua vida? Se coloque na posição que Deus te chamou. Não olhe para as dificuldades no sentido de que não enfrente as dificuldades, melhor dizendo, de peito aberto, né? Porque o Senhor é contigo, porque o Senhor chamou Gideão de homem valente. Na verdade, nós vemos que a maioria do povo aqui foi embora. A maioria do povo, então, não era valente. A maioria do povo era medroso. Mas não é pela minha força, não é pela tua força. É porque Deus é conosco. É porque Deus está conosco, é porque Deus cuida de nós, é porque Deus nos abençoa, e em nome do Senhor Jesus, Deus te dará a vitória, Deus nos dará a vitória. Eu não estou dizendo que a partir de agora, porque nós lemos esta palavra e nós lemos aqui que o anjo do Senhor diz: o Senhor é contigo, homem valente, agora ninguém mais pode comigo, porque eu sou o fortão, eu sou o valente, eu sou aquele que faz e acontece. Não. Eu não faço nada, eu não aconteço nada sem Deus na minha vida. Mas se Deus é na minha vida, Deus vai me dar estratégia, Deus vai me dar condição, Deus vai me dar sabedoria, Deus vai abençoar a minha vida para que eu saiba como lidar nos momentos de dificuldade, para que o nome dele seja glorificado e que nós possamos sair dos momentos de dificuldades que enfrentamos.
Meu irmão, minha irmã, fique com esta palavra no teu coração. O Senhor é contigo. Ele não te desamparou. Ainda que todos nós enfrentamos lutas, dificuldades, problemas, crises, todos nós. Mesmo assim, o Senhor é conosco. E quando o Senhor é conosco, e quando nós estamos ali clamando e buscando e chorando aos pés do Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos responde, Ele cuida de nós, Ele conforta os nossos corações, renova a nossa fé, renova a nossa esperança e nos dá vitória em nome do Senhor Jesus. Fique com esta palavra, receba aí a tua vitória e que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida, na tua casa, na vida da tua família, na vida dos teus. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.